Graça e paz. Eu estou cansada. Eu senti logo que a gente foi para a roda para a gente adorar o Senhor, eu tinha pedido para o Senhor que eu queria sentir de novo, né, o peso da glória dele. E o Senhor, ele derramou algo sobre mim que eu não conseguia me conter. E quando eu estava bem concentrada, eu escutei de longe assim já a voz da apóstola quando ela veio ministrar sobre mim, só que eu não entendi, eu não ouvi o que ela tinha dito para mim. E depois eu me via num lugar onde eu estava com os braços acorrentado e onde o demônio ele me puxava em meio a um corredor onde tinha várias gaiolas com demônios presos. E aí ele ia me puxando pelo meu braço. E eu dizia: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E eles começavam a dizer: olha quem está aqui, olha quem está aqui. E aí eles começavam a puxar pelo meu cabelo, enquanto um ia me puxando. Ele ia me puxando e ele me sentou numa cadeira, onde ele me acorrentava. E aí eles me torturavam, porque eu era conhecedora da verdade e da doutrina, né? E eles diziam para mim, eles puxavam fio por fio do meu cabelo. E eles diziam: tu gosta de mexer naquilo que não era para te mexer. E tu sabia que não era para te fazer. Mas a tua desobediência te trouxe para cá. E eles puxavam, irmão, fio por fio. E aquilo doía e eu gritava. E eu dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí eles diziam: tu não gosta de pintar a tua unha? Eu falei: não, eu não gosto. E eles puxavam, irmãos, unha por unha. Eles cortavam a minha orelha. E eu gritava, disse: Senhor, tem de misericórdia de mim. E tudo que eles usavam dizia: tu era conhecedora da doutrina, tu sabia que tu não podia fazer isso, e por causa da tua obediência tu veio para cá. E eu dizia: Senhor, me dá mais uma oportunidade. E eles diziam: não tem mais oportunidade. E eles me torturavam demais, que eu não conseguia. Eu tentava me soltar daquela cadeira, eles enfiavam uma agulha na minha coluna. Eles abriam o meu peito para puxar o meu coração. E eu dizia: Senhor, tem de misericórdia de mim, Senhor. Eu não quero mais ficar aqui. E parecia que quando eles puxavam, meu cabelo crescia de novo. E quanto mais eles puxavam, aparentava que crescia muito meu cabelo. E aí foi quando eu consegui soltar o meu braço direito. E eu começava a dizer: por favor, Senhor, tem misericórdia de mim. E quando apareceu um anjo do Senhor, e aí ele me tirou de lá e ele disse: está vendo? Onde a tua desobediência, se tu morresse hoje, para onde ela ia te trazer? Tu não pediu do Senhor para ele te mostrar que se tu morresse hoje, para onde tu iria? Eu falei: foi. Aí ele falou: tu quer isso para ti? Eu disse: não. Aí ele falou: o Senhor disse: não é mais para te mexer no teu cabelo, que ele vai tirar o que tu fizeste no teu cabelo. Mas a partir de hoje não é mais para te mexer, porque o Senhor está te dando uma outra oportunidade. E foi quando eu voltei, irmãos, porque o furo que ele estava na minha coluna doía muito. E foi quando a apóstola veio ministrar em mim de novo. E eu fui para a sala de renovo. E o Senhor me renovou. E ele me levou na sala de armadura. Chegando lá, minha armadura estava lá e eu fui revestida e eu fui para a guerra, onde eu guerreava, irmãos, com aqueles que me torturavam. Porque eles achavam que mesmo eu meio à guerra, eles podiam me confrontar. E ali eles subiam, e eles eram muitos, eram grandes, eram pequenos, era médio, era alto, era grande. E aí teve uma hora que eu já achava que eu não ia conseguir mais. E foi quando a minha armadura ela começou a pegar fogo. E a minha espada, ela ficou maior. E ela ficou pegando fogo, e parecia assim algo explosivo, que quando a minha armadura ela pegou fogo, ela explodiu. E conforme ela explodiu, queimou aqueles demônios que estavam tentando me segurar. E foi quando eu fui guerrear, irmãos.
eu não sei, mas eu corria muito, porque conforme a minha armadura ela ia pegando fogo, eles iam correndo de mim. E eu estava com tanta raiva, porque eu queria descontar aquilo que eles fizeram comigo. E aí eu corria atrás dele, eu corria, e eu pegava, e até que o Senhor deu vitória. Essa foi a minha experiência de hoje. Graça e paz, igreja. Eu vou compartilhar a minha experiência. Começou desde tarde, quando eu estava lá no meu trabalho. O Senhor me deu 2 visões. Vou poder compartilhar só uma com vocês. E quando o Senhor me mostrou, irmão, eu achava que era coisa da minha cabeça. Eu fiquei sentada assim na cadeira. Fiquei pensando, né? Por que eu estava vendo aquilo? Em uma das visões, eu via um monte de morcego. Muitos morcegos. E eles vinham, e ali uma voz falava para mim que eles estavam vindo na direção daqui de Manaus. E ao mesmo tempo que eu via um morcego, eu via um monte de largatos. E esses largatos como se eles conseguissem atravessar um muro e chegar onde eles queriam chegar. E ali eu fiquei me perguntando por que eu estava vendo aquilo. E ali eu fiquei com aquilo e eu disse para o Senhor que a única coisa que eu queria é que ele cuidasse só do meu coração. Eu não pedia mais nada dele, que ele cuidasse só do meu coração. Que dependente do que ele estava me mostrando, mas que ele cuidasse do meu coração. E ali, irmão, eu fui embora para minha casa, vim para a Rede Jovem. E chegando aqui na Rede Jovem, eu tive a mesma visão, só que ela já foi mais forte. E ali eu fiquei no meu canto, não falei nada. Quando foi agora, o Senhor usou o apóstolo para vir ministrar em mim. E tudo que o Senhor tinha me mostrado, irmão, ele usou ela para falar para mim. E disse que o que eu tinha visto não era coisa da minha cabeça, era o Senhor que estava me mostrando. E o que eu tinha pedido para o Senhor, irmão, antes de vir para cá, que Ele cuidasse do meu coração, o Senhor usou ela para falar comigo, que Ele estava cuidando do meu coração. E quando eu fui na minha experiência, irmão, o arcanjo do Senhor, ele estava na minha espera. Só que quando eu fiz a pergunta para ele disse que sim, que ele me pega na minha mão para me levar para o céu, como se algo me segurasse e me puxasse de volta. E ficou tipo uma guerra, como se ele quisesse me levar e um ser me puxasse para baixo. E foi quando eu senti assim uma armadura de fogo, queimasse aquele demônio e ele largasse e eu conseguisse subir ao céu. E quando eu vou no céu, irmão, eu vou numa sala, na sala de renovo, na sala onde ali o anjo me botou e o Senhor falou comigo sobre as 2 visões. E ali eu perguntava do anjo por que ele tinha me deixado ali. E ele falou que o Senhor ia me explicar o motivo da minha visão. Mas antes de o Senhor falar comigo, o Senhor falou o cuidado que Ele estava tendo com o meu coração. Que dependesse de que Ele mostrasse para mim, Ele ia cuidar do meu coração. E que era algo que era para mim falar, não guardar para mim, falar. Que era cuidados que nós devemos ter, que eu mesmo tenho que ter na minha casa. E quando eu pergunto dele, eu falo, Senhor, o que significa que eles morcegam como se eles chegassem aqui? E o Senhor falou, filha, os morcegos que você viu, eles estão vindo por causa do nível de guerra que aumentou. E eles estão vindo de uma forma que eles vão grudar nas pessoas, e as pessoas não vão sentir. Mas eles vão grudar nessas pessoas para que as pessoas não tenham força mais para me buscar. E esses morcegos estão vindo para isso. E eu falei, o Senhor, os largatos, por que eu vi os largatos descendo o muro, chegando onde eles queriam chegar? Ele falou, filho, os largados significa que você viu, são demônios, eles estão vindo rastejando, eles vão querer derrubar essas pessoas para que elas não consigam mais se levantar, não consigam mais fazer nada na minha obra. E vem o desânimo. Eu disse, Senhor, mas por que isso está acontecendo? Por que isso? E ele falava para mim, ele falou bem assim, quando eu falo para vocês que vocês têm que ter certa vigilância, tem muitos que não acreditam, tem muitos que não creem. E o nível de guerra está aumentado tanto que esses demônios eles estão vindo dessa forma para que venham paralisar vocês, para que vocês caiam.
Então, tenham certa vigilância nas certas coisas que vocês pensam, sempre pensam antes de fazer. Porque esses demônios vêm para querer derrubar. E a queda vai ser muito grande, que vai ser difícil vocês voltarem. E eu disse, entendi, Senhor. Eu entendi que nós temos que ter uma certa vigilância em tudo. E ele falou bem assim, os meus olhos, filha, estão em todo canto. Ele falou, não pensam que estão fazendo coisas que não está não, ele falou, não pense que estão fazendo coisas que não estão me deixando triste. Ele falou, tem muitas pessoas que estão ali orando, me buscando, mas estão fazendo coisas que me deixam triste. Meus olhos estão em todo canto. Ele falou, meus olhos estão em todo canto. Estão me buscando, estão orando, mas quando saem, estão fazendo coisas que não me agradam. Pode esconder de muitos, mas de mim não escondem. E ele falou bem assim, que eu uso pessoas para falar. Ou então eu mesmo mostro. E quando eu mostrar, ele falou, não é coisa da cabeça de ninguém, é eu que estou mostrando, porque tem que ter o cuidado e o zelo pela minha casa. E ali, irmão, ele falou bem assim para mim, que eu ia guerrear pelas vidas, pela família. E quando eu estava guerreando, irmão, eu ia em várias casas, guerrear pelas famílias. E teve um momento que eu já não tinha mais força. E ele falava para mim, o anjo falava para mim que eu tinha que ter força. Que ainda tinha muitas casas, muitas famílias para me guerrear. E tinha muitas vidas, pessoas que se afastaram no decorrer desses meses. E o Senhor quer de volta. Mas é uma guerra, irmão, é uma guerra para essas pessoas voltarem. Como o anjo do Senhor falou. Se não tiver vigilância, se não tiver bem com o Senhor, cai, e para voltar é difícil. E ali eu guerrei pelas essas vidas. E quando eu achava que o dia tinha terminado, eu ia guerrear pela nação. E eu começava a guerrear pela nação brasileira. E quando eu estava guerreando, irmão, eu via como se derramasse muito sangue. Só que não era sangue de pessoas, não era. Era sangue, assim, de animais. E eu ficava ali me perguntando por que aquele sangue de animais. E ali um anjo falou que era uma feitiçaria de alto nível que estavam fazendo. E aquele sangue daqueles animais era para manchar a terra, para manchar a nação. E que para não viesse acontecer, que nós estávamos orando, para que não viesse acontecer o que a gente estava pedindo em oração. E ali eu fui nesse terreiro, irmão, destruir essa obra. Quando eu estava destruindo, irmão, apareceu um principado e eu não consegui, irmão, eu não consegui destruir tudo que tinha para destruir. É como se algo me tirasse dali quando esse principado apareceu. Eu não sei se foi o arcanjo, eu não sei, mas me tirou muito rápido ali, porque apareceu esse principado muito furioso na hora que eu estava ali destruindo. E depois, quando ele me tira dali, eu fico sem entender. E eu vou direto ao céu. E quando eu vou no céu, eu vou para a sala de antisseta, onde eu tinha recebido uma seta no meu pescoço. E ali é tirada aquela seta. E quando é para mim voltar para esse terreiro, o anjo falou que eu não ia mais lá. Que o próprio Senhor ia mandar os anjos dele lá naquele local. E que nada ia acontecer, e que nada ia manchar a nação. E foi quando eu voltei da minha experiência. Amém? Paz, a minha experiência de hoje foi que a apóstola veio ministrar em mim. E rapidamente aparecia 3 anjos. E eu vi um anjo que sempre me acompanha para me levar em arrebatamento. Depois eu vi um arcanjo e um querubim. E eu fazia a pergunta para os 3 se ele cria que Jesus veio na terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia. E ele respondeu que sim. E foi quando eles me levaram até o céu. E quando eu cheguei lá, eu vi assim, amadas, assim, o céu em festa. E eu perguntava para os anjos o que estava acontecendo, porque estavam comemorando. E ele falava assim, porque tem um povo que está orando todo dia de madrugada e eles estão comemorando.
porque eles não têm desistido do Senhor. Desistido da promessa que o Senhor tem feito para a igreja, eles não têm desistido. E foi quando o Senhor me levava até um certo local e ele falava algo pessoal para mim. E depois ele me falava sobre a nossa salvação. A importância que nós temos de ter com a nossa salvação. E quando o Senhor começou a falar sobre a salvação, eu confesso, amados, que eu fiquei assim, muito nervosa, porque era muita coisa. E eu falei, Senhor, como eu vou lembrar de tudo isso? E o Senhor falava bem assim para mim, você vai lembrar quando voltar e você vai compartilhar com a igreja do Senhor, porque é para a igreja esse recado. E foi quando o Senhor falava para mim que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está fazendo, com o que a gente está pensando, que os nossos pastores não estão vendo, mas o Senhor está vendo. E foi quando ele falava bem assim para mim, você acha certo, filha? Uma pessoa pecadora, pessoa que sabe que está fazendo está errado, entrar no reino do céu. E eu falei para o Senhor que não. E ele falava bem assim, pois é, lá como diz que a apóstola leu, ele falava bem assim, como a minha serva leu lá em Salmos 24, e você vai ler. E eu falava assim, mas Senhor, a apóstola já leu. O Senhor falava, você vai ler de novo. E dizia assim, lá em Salmos 24, do Senhor e a terra, sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos puras, de coração, que não entrega sua mão à vaidade, nem jurará enganosamente. E ele fala bem assim, agora para você entender, você vai ver esse versículo. E eu falava, como assim, Senhor? E ele falava assim, eu vou te mostrar. E eu vi, amada, assim, muita gente em fila. Era uma fila, 2 filas. E era muita gente, e eu vi o anjo do Senhor. E ele falava para essas pessoas, mostre as tuas mãos. E elas mostravam. E eu vi, assim, o Senhor falava que eu ia ver como que estavam as mãos das pessoas. E eu vi, assim, suja. E eu falava, mas Senhor, o que isso significa? O Senhor falava assim, porque as pessoas não têm levado a obra a sério. As pessoas têm sujado as suas mãos com coisas que sabem que vão sujar, mas estão lá fazendo. E o Senhor falava bem assim, veja. E eu via muita gente, amados, muita gente com mão suja. E o Senhor falava bem assim, essas pessoas não são dignas de entrar no reino dos céus. E ele falava bem assim para mim, olhai para suas mãos, para ver se elas estão limpas ou sujas. Porque o Senhor falava bem assim, porque no grande dia eu irei pedir para vocês mostrarem suas mãos. E eu irei ver as obras que vocês têm feito aqui na terra. E foi quando o Senhor me levava a ver sobre a igreja do Senhor. E ele falava bem assim, muitos têm deixado de buscar a minha face. E o Senhor falava bem assim, eu tenho chamado pessoas para vir buscar a mim, mas tem botado desculpa. E o Senhor falava assim, mas há chegada a hora que eu irei de voltar. O Senhor falava para mim, e muitos irão ficar. E o Senhor falava assim, é uma palavra dura, porque muitos não têm levado a sério a sua salvação. E saiba que a sua salvação é a sua salvação. Você não pode tentar salvar outra pessoa que não quer ser salva. Ele falava para mim, você pode perder essa salvação por causa disso. E foi quando o Senhor me levava a ver sobre a nação. E ele me mostrava, amados, assim, mais uma vez o planeta Terra. E eu falava assim, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar dessa vez? E ele falava, você vai ver. E eu via como se fosse tipo um pano, mas não era, preto, que cobria a terra. E ele falava bem assim, você vai entender, mas preste atenção na visão. E eu via, assim, amados, muita cadeia, muita gaiola. Assim, muita gaiola. E eu via muita gaiola vazia e muita gaiola ainda que tinha demônios presos. E o Senhor falava bem assim, observe bem. E eu via como se aqueles cadeados, eles abriam automaticamente e aqueles demônios, eles saíam da gaiola. E o Senhor falava bem assim para mim, você está vendo?
O Senhor falava assim, muitos demônios já tenham sido soltos do inferno para vir atormentar a nação brasileira, o Senhor falava para mim. E o Senhor falava, veja bem o que vai acontecer agora. E eu vi esses demônios saindo da gaiola. E eu vi eles, assim, destruindo o nosso Brasil, destruindo o planeta Terra todo. E o Senhor falava bem assim, vocês têm que vigiar muito do que vocês vão fazer daqui para frente. E eu falava assim, como assim, Senhor? Ele falava assim, porque eles estão de olho naqueles que são fracos, para que eles venham cair. O Senhor falava bem assim, veja bem o que vai acontecer. E eu via mais aqueles demônios vindo atrás das pessoas, principalmente de jovens. Eu via muitos jovens, eles arrastando para o inferno. E os jovens falavam bem assim, tenha misericórdia, Senhor, de mim. E o demônio falava bem, se você é meu. Quantas oportunidades você teve de buscar o Senhor e você não quis, ele falava bem assim. Quantas oportunidades você ouviu a verdade, você sabia que era certo, que era errado, e você continuou fazendo o errado. Ele falava, você é meu. E eu via muitos jovens sendo arrastados para o inferno, não tanto jovens assim como mulheres, assim, homens. E eu falava assim, meu Deus, Senhor. E ele falava assim, esses demônios que estão à solta, eles vieram para destruir não só o Brasil, mas todas as nações. E ele falava bem assim, permaneça em oração, filhos, porque o Senhor, eu tenho visto a oração de vocês, eu tenho visto o esforço de vocês, permaneça firme. E foi quando o Senhor me levava a guerrear com esses demônios que eu via. E esses demônios, eles falavam assim para mim, você não vai conseguir nos derrotar. Ele falava bem assim, você não está vendo quantas pessoas estão errando dentro da igreja. Ele falava bem assim, e eu quero os que estão na igreja. Ele falava bem assim, porque eu vou derrubar de um por um. E vai começar pelo fraco. E ele falava bem assim, porque eu vou usar o fraco para derrubar o forte. E eu começava a guerrear, e eu falava bem assim, não, o Senhor é com a igreja do Senhor. E eu começava a guerrear. E o Senhor deu vitória, e foi essa a minha experiência de hoje. Graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves, sou pastor presidente do Ministério Apostólico Internacional Shalom. E eu quero começar, o nosso comentário aqui, queremos começar com uma palavra que está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 em diante, que diz assim, ó: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua mocidade sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E a palavra continua dizendo assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, amados irmãos? Você começou ouvindo a experiência da irmã Pamela, uma experiência forte sobre sã doutrina. Amém, amados irmãos? A qual ela foi no inferno, ela foi torturada por causa que tinha pintado o cabelo, que tinha feito outras coisas. E talvez para algumas pessoas é bobagem, Deus só quer o coração. O fato é que, como eu tenho dito sempre, a obra que o Senhor tem feito aqui na Shalom, com todos esses arrebatamentos, com tudo isso, é uma obra de salvação. Porque quando o Senhor me visitou e disse que era para me parar de usar bermuda, que era para me parar de fazer certas coisas, e eu comecei a pregar isso na igreja, o povo não ouviu, assim, e aí eu orei: Senhor, agora é contigo. E o Senhor começou a arrebatar pessoas, levando no inferno, no céu, mostrando, o que você ouviu, amados irmãos. E é uma guerra, Desde então nós começamos a viver essa guerra, uma guerra contra os principados, uma guerra contra as potestades, porque Satanás, ele não quer perder nenhuma alma. Satanás, ele não aceita perder, E hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm ficado cegas, têm se amoldado ao padrão do mundo. E nós, como servos de Deus, nós temos que ser exemplos nessa terra, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de se comportar diante do mundo. Porque, como eu falei, talvez para algumas pessoas seja bobagem, mas uma pessoa que se amolda ao padrão do mundo, ela já morreu espiritualmente. Não é isso, apóstola? É isso, É uma experiência muito forte da irmã Pamela sobre realmente essa doutrina do corpo, irmãos? Como que as coisas que são reprováveis aos olhos do Senhor, algo que o Senhor já havia ensinado, E a irmã
estava afastada, e quando ela retornou, foi a primeira experiência que o Senhor deu a ela nesse retorno para a casa do Senhor, que era exatamente na área que ela precisava lhe conhecer de perto mesmo. E Deus leva ela a essa experiência para mostrar para ela que não é coisa nossa, que não é coisa humana, mas que é algo que realmente pode comprometer sim a nossa salvação, porque a nossa santidade, irmãos, ela tem que ser no corpo, alma e espírito. Não é só fora, também não é só dentro, né? Tem que ser corpo, alma e espírito alinhado com o padrão do céu, né? Então, o nosso Deus, ele é um Deus exigente, ele é rico em misericórdia, ele é grande benevolência, mas ele é um Deus exigente. E lá no livro de Jó, capítulo 11, versículo 6, na parte B, porque Deus exige de ti bem menos do que tua iniquidade merecia, né? Então o Senhor exige de nós bem menos do que a nossa iniquidade merecia. Então, assim, são coisas que para muitos é supérfluo, talvez seja bobagem. Não, Deus não quer isso, Deus só quer... Por muito tempo a gente ouve esse evangelho da graça, que eu digo que é uma graça barata, que Deus só quer o teu coração, Deus não quer a tua aparência, mas quem é do céu sabe viver, sabe ser, sabe se vestir aqui na terra como modelo de Jesus Cristo, modelo de igreja, modelo de cristão, né? E foi uma experiência impactante, só reforçando aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que nós temos praticado e temos ensinado por onde passamos, que essa doutrina do Senhor, ela é algo santo, né? Ela é algo, uma doutrina saudável que veio do coração de Deus e que precisa ser propagado por toda a terra. Amém. Amém. E você viu também a experiência forte também, né, da irmã Edilene, da jovem Lili, né, a qual viu as pessoas no inferno, né, sendo torturadas, né? Então é um despertar para a igreja, é um despertar para a igreja, para que a gente ande na sã doutrina, para que a gente desperte, porque o tempo está passando, as horas estão correndo, o relógio não para, e o Senhor está despertando a sua igreja, né, para viver o sobrenatural, para viver a vida de santidade, puxando, chamando para a guerra. Amém? Então, espero que essas experiências tenham edificado a sua vida em alguma coisa. Espero que a graça do Senhor te visite, que a unção de Deus te alcance e que você viva no sobrenatural. Amém, apóstola? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, em nome de Jesus, Pai, apresentamos, Pai, querido amado, cada vida que chegou até esse momento de oração, Senhor, que o Senhor possa visitar, Senhor, com a mesma unção que o Senhor tem visitado aqui em Manaus, Senhor, que o Senhor possa despertar a tua igreja, que o Senhor possa despertar cada filho, cada filha, servo, serva teu, meu Pai, querido Pai amado, Senhor, que anseia em viver no sobrenatural, Senhor, e que haja, Senhor, um grande avivamento sobre a nação brasileira, sobre as nações, Pai, querido Pai amado, para que o teu nome seja glorificado e assim o teu propósito se cumpra, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro